Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer o convite do Nassif à BDI. Eu pedir desculpas pela minha presidente, que pediu que ela substituísse. Ela está acumulando 2 cargos na BDI e a agenda está muito complicada agora. Mas, enfim, eu sou farmacêutica industrial e, diferente da maioria dos que falaram, eu não sou economista. Na minha visão, vai ser muito na questão mais voltada para a política, porque eu tenho meu mestrado em cima de política e gestão de ciência e tecnologia. Então, eu vou fazer meio que uma avaliação do tempo, né, das políticas que vêm sendo desenvolvidas e botar um foco na questão das perspectivas, né, futuras de política industrial na área de saúde. Para quem não sabe, a BDI, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ela foi criada há 10 anos. Essa nossa logo comemorativa dos 10 anos da BDI. E ela tem por missão promover políticas de desenvolvimento industrial. Ela foi criada em 2004 e começou a sua execução em 2005, quando foi lançada a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior. Então, a BDI ela foi criada por lei e os seus diretores, presidentes, são nomeados pela Presidência da República. Ela tem um caráter, uma personalidade jurídica muito diferente, muito atípica, né, na administração pública, porque ela é de direito privado com finalidade pública. Então, está aí o caráter inovador dela dentro da administração. Ela não faz parte da administração pública nem direta nem indireta, né, mas ela promove política industrial. Sim, nós somos regime CLT. Não temos estabilidade. Enfim, inicialmente eu pensei em falar um pouco do Plano Brasil Maior, do Complexo Industrial da Saúde, para situar, mas vocês já estão muito bem situados com as palestras anteriores. Pensei em falar também um pouco do impacto, né, das parcerias de desenvolvimento produtivo. De fato, elas trouxeram inovações, né, para dentro da política industrial. Então, eu vou pedir licença para vocês e saltar alguns slides aqui, porque eu acho que eles já não são mais necessários e vamos fazer o uso do nosso tempo de maneira mais eficaz. Uma das coisas que eu gostaria de destacar é que a política industrial na área de saúde, ela soube aproveitar muito bem, né, as oportunidades tecnológicas e o uso do poder de compra público, que foi uma das diretrizes do Plano Brasil Maior. Né? Com isso, essa utilização das oportunidades são muito observadas na agenda estratégica do Complexo Industrial da Saúde. Então, houve ações voltadas para o fortalecimento do parque produtivo, tanto público quanto privado, né? Forte presença da questão de utilizar o poder de compra governamental, e isso daqui é assim, algo que a gente precisa realmente comemorar, porque os Estados Unidos já fazem esse tipo de política desde a década de 30. E só agora o Brasil despertou para essa possibilidade de utilizar, né, o poder de compra em prol do desenvolvimento industrial. Eu acho que isso aqui, de fato, foi um avanço, né, dentro da política governamental. E outra questão que merece destaque foi a constante prospecção, né, e monitoramento das tecnologias para orientar a inovação. Vou pular esse slide também. E vou chegar já nas reflexões. Aqui eu quero colocar que desde a PIX, né, ao Plano Brasil Maior, a gente percebe um esforço, né, da política industrial voltada na área da saúde, e ela vem se especializando em ações e medidas que favorecem a produção local e o uso do poder de compra do Estado.
as PDPs, elas representam um avanço tanto nas questões tecnológicas, tentando minimizar esse ato que a gente tem, esse ato tecnológico, quanto nas questões do aspecto jurídico. Foi criado todo um ambiente jurídico que favorecesse as PDPs. Então, esse é um avanço que a gente merece destacar. Como eu falei anteriormente, os Estados Unidos têm práticas incríveis de utilização do poder de compra para favorecer as indústrias locais. Eles têm, além do Buy America Act, eles têm uma lei, né, de micro e pequenas empresas que favorece a participação dessas empresas, né, nas compras públicas. E é incrível, eu estava lendo um pouco sobre esse ambiente americano, né, de compras públicas, e lá dizia que, inclusive, cada departamento, né, do governo podia ter suas próprias regras para realizar compras públicas. Isso, assim, pensando no nosso atual ambiente jurídico, isso seria impossível, né? A nossa lei, né, que regula as compras públicas, ela é de 1993, em um momento que se pensava em dar fim à questão da corrupção. A preocupação era evitar que se utilizasse, né, a máquina pública em favorecimento de alguns. Né? Felizmente essa lei, né, ela trouxe toda uma base para a gente chegar onde a gente chegou, mas ela precisa muito avançar pensando na questão do desenvolvimento local. Então, dentro das minhas reflexões, eu coloco que precisamos dar continuidade às PDPs. Né? E, em paralelo a isso, precisamos aprimorar os instrumentos voltados para a inovação tecnológica e internacionalização das empresas. Acho que o Deneg falou bastante sobre isso aqui de manhã, né? E, de fato, os nossos instrumentos ainda têm uma série de limitações, os quais a gente não pode se aproveitar de muitas oportunidades de desenvolvimento tecnológico. E, na minha visão, para a gente desenvolver o Brasil na área de saúde, essa questão da produção local é extremamente importante, mas a gente precisa ter um olhar no futuro, na questão de diferenciação, né, e também na inserção do Brasil em outros mercados. Né, porque, por exemplo, no caso de biotecnologia, a questão da escala é um ponto crucial. Né? Muitas dessas novas moléculas biotecnológicas, elas atendem a um público muito limitado, muito pequeno, e inclusive algumas delas são dedicadas a doenças negligenciadas, como por exemplo o mal de Gaucher. E se você não tiver escala, não tem sustentabilidade para esse tipo de negócio. Então, eu acredito que a questão da internacionalização de empresas também daria subsídios, né, para a gente buscar a diferenciação em outros mercados. É lógico que essa questão da gente buscar atender o mercado interno é fundamental, mas e temos muitas necessidades. Eu acho que é um papel muito difícil definir prioridades no Brasil, em que você tem uma diversidade de necessidades, né? Você tem uma diferença social, você tem pessoas que morrem desde de desidratação, desnutrição, a doenças mais complexas, né? E além disso, a gente tem uma mudança no nosso perfil demográfico e no nosso perfil epidemiológico. E esse perfil epidemiológico pode mudar tanto pela questão do envelhecimento da população, da urbanização, como também com as mudanças climáticas. A gente pode, com certeza, esperar que novas doenças surgirão com as mudanças do clima. Então, coloco aqui para vocês algumas perspectivas para um novo ciclo de política industrial. Mais uma vez, eu destaco que é fundamental dar continuidade às políticas anteriores, dar continuidade às PDPs. E esse avanço, institucional, esse avanço no arcabouço jurídico precisa ser aprimorado e avançado. Então, a publicação da portaria, que regula o funcionamento das PDPs, eu acho que vai dar uma sustentação bastante importante para isso daqui.
E outra questão que é fundamental tornar efetiva a transferência de tecnologias relevantes para o Brasil. Só assim a gente vai ter um acúmulo tecnológico e possibilitar que o Brasil ouse um pouco mais, além de fazer aquilo que a gente está fazendo hoje. Eu proponho que a inovação tecnológica seja um pilar do novo ciclo da política industrial. Além disso, a definição de critérios, né, para as práticas de encomendas tecnológicas, ela já começou uma discussão, como a gente viu aqui hoje, e isso é muito importante. Mas acho que a gente tem instrumentos para facilitar essas tomadas de decisões, essa definição de prioridades. E uma delas é isso que a BDI tem feito, em parceria com o Ministério da Saúde, que são as agendas tecnológicas setoriais. Além disso, eu acho que a definição de como vai funcionar, né, as plataformas do conhecimento vão ser um elemento bastante interessante para esse novo ciclo. Somado a isso, eu acredito que a atração de investimentos do Brasil ela deve ser um pouco mais trabalhada, né, e a ampliação da margem de preferência e a melhoria do ambiente regulatório tem que ser um dos cuidados para esse novo ciclo. E o ambiente regulatório aqui, eu coloquei principalmente na questão de pesquisa clínica e pré-clínica, mas acho que esse ambiente jurídico, né, em prol do desenvolvimento da indústria local é fundamental. Além disso, a gente precisa aprimorar os instrumentos para a inserção da indústria brasileira em países estratégicos. A gente vê o movimento isolado de algumas empresas nacionais em busca de novos mercados e eu acho que isso tem que ser um pouco melhor trabalhado e amparado dentro dessas políticas públicas. Explicando um pouco melhor sobre o que são as agendas setoriais tecnológicas, elas são um instrumento do Plano Brasil Maior e ela funciona, né, com o apoio da Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia. E ela está dentro da orientação sistêmica de inovação. Ela tem como orientação a inovação como um reposicionamento da indústria nacional. Ela tem como objetivo identificar tecnologias relevantes para a competitividade setorial, com um horizonte de 15 anos. Então, aqui a gente não está falando de tecnologias que vão ser desenvolvidas daqui a 2 anos, mas um horizonte muito mais extenso. E com isso a gente precisa de um esforço já desde agora. E ela procura ter como resultados a pactuação de governanças, né, como por exemplo os comitês executivos e os conselhos de competitividade setorial. Eu acho que uma das questões fundamentais aqui da agenda setorial tecnológica que merece destaque é que elas vão funcionar como um depositório de tecnologias que a gente precisa desenvolver no Brasil para avançar o desenvolvimento industrial. Então, elas podem dar subsídios tanto para as políticas públicas quanto para os acordos comerciais também. Os focos da agenda setorial tecnológica foram desenvolvidos junto com o Ministério da Saúde, foram estabelecidos pelo Ministério da Saúde, e a gente vem trabalhando na questão dos estudos de viabilidade não, nos estudos dos panoramas tecnológicos, observando o posicionamento do Brasil frente a outros países e também o panorama econômico, tentando identificar como essas tecnologias estão se desenvolvendo em outros países e aqui no Brasil, quais são as competências que já temos. Então, os focos são biomedicamentos, diagnóstico por imagem in vitro no local, nanotecnologia, próteses e órteses, telemedicina e medicina regenerativa. Dentro da medicina regenerativa, a gente está explorando a questão da terapia celular, terapia gênica e bioengenharia de tecidos. Essas tecnologias, elas são apontadas como como a medicina do futuro. Né? No Brasil, a gente já tem alguns grupos que têm competência na questão da terapia celular, mas precisamos avançar na questão da regulamentação. No Brasil,
vetado pela Constituição a comercialização de órgãos, tecidos e células e substâncias derivadas. Com isso, o estímulo, né, privado ao investimento em terapia celular, ela é bastante limitada. A BDI vem trabalhando em discussão sobre essa questão, né? A terapia gênica também tem promessas fantásticas, né, para o futuro. E essas duas tecnologias, a bioengenharia de tecidos e a terapia celular, elas têm impacto tanto na questão de transplante de órgãos, né, e tratamento de doenças crônico-degenerativas, quanto na questão de testes de novas drogas. Né, na Alemanha e nos Estados Unidos, a gente já vê um grande esforço, né, no investimento dos projetos chamados Body on Chip, né, que visam simular o comportamento de determinados órgãos quando eles entram em contato com determinadas drogas. Então, isso é bastante interessante, tanto para testar novas drogas, como para entender o mecanismo de algumas doenças. Isso com certeza vai impactar no SUS no futuro e a gente precisa estar preparado para isso. A nanotecnologia também é identificada como uma área estratégica para o desenvolvimento da indústria da saúde e de manhã foi falado na questão das encomendas tecnológicas que os Estados Unidos fazem, né, assim como a questão do impacto da ida do homem para a Lua e as tecnologias que surgiram a partir daí. Né, hoje se fala, se vocês entrarem no site da NASA, eles estão dentro de um projeto que visa mandar o homem para Marte em 2020. Parece até filme de ficção científica, né? Mas a nanotecnologia é uma das tecnologias estratégicas, né, que estão sendo desenvolvidas nesse projeto. Né? Dentro da nanotecnologia está sendo tratada tanto a questão de terapia, porque conforme eles estão visualizando, provavelmente vai levar 4 meses. 4 meses não vou me arriscar aqui no horizonte temporal para que o homem chegue a Marte. Mas enfim, lá eles não vão ter médicos. Então eles estão trabalhando a questão dos nanorobôs, que eles ficam lá na circulação sanguínea e eles fazem reparos, né, no corpo para que os astronautas não adoeçam lá. Então, tem vários vídeos no YouTube que vocês podem consultar e ver sobre o desenvolvimento da nanotecnologia dentro desse projeto. Né? Então, a nanotecnologia ela tem impacto tanto na questão da terapia, quanto no diagnóstico e na regeneração tecidual. A gente observa também muita convergência entre a nanotecnologia e a biotecnologia com novas formulações de medicamentos. Né? Então, os biofármacos também são prioridades dentro da agenda setorial tecnológica. E aqui a gente destaca a questão das proteínas recombinantes. O Brasil já criou todo um ambiente institucional favorável ao desenvolvimento da biotecnologia. Houve um grande avanço recente na questão da regulamentação. O Brasil tem uma regulamentação que é inovadora no mundo. Ela permite 2 possibilidades de desenvolvimento dos biofármacos. Então, tem todo um esforço nacional para que essa tecnologia se desenvolva na indústria da saúde. Órteses e próteses também é uma das prioridades e a gente até, às vezes, fica pensando na questão do futuro, né? Se de fato a medicina regenerativa avançar como mais rápido que a questão das órteses e próteses, isso daqui, a medicina regenerativa vai ser disruptiva. E talvez a gente nem precise, né, da questão dos novos materiais para as próteses. Então, pensando na questão de definição de prioridades, isso deve ser considerado, porque dependendo da trajetória que o Brasil vai fazer suas apostas, né, a gente pode deixar uma tecnologia que é muito mais revolucionária de lado e entrar numa tecnologia que vai cair, né, daqui a alguns anos.
Então, isso é fundamental de ser considerado para o próximo ciclo de política industrial. Outra área que é prioritária é a questão do diagnóstico por imagem in vitro e no local, né, considerando a extensão territorial, né, do Brasil e a questão da concentração da população, a concentração dos polos de desenvolvimento, de conhecimento, você ter possibilidades de fazer diagnóstico in vitro e no local é fundamental. Né? Isso aqui favorece muito a questão dos programas, né, de assistência à saúde, programa de assistência à saúde nas pequenas cidades, nas comunidades ribeirinhas, enfim, tem todo um nicho de mercado muito interessante a ser explorado aqui. A telemedicina também é uma agenda muito importante para os programas de saúde, né? A questão da telecomunicação, da eletrônica e de softwares, a gente precisa ter essa preocupação urgente, né? O Brasil precisa entrar na telemedicina, só assim ela vai poder também democratizar um pouco mais o conhecimento que se tem em grandes centros, né? Como, por exemplo, o Sírio-Libanês, Albert Einstein. Imagina se você puder estar lá no norte do país e poder ter um diagnóstico de um doutor aqui, especializado. Então, a telemedicina e a questão do home care mesmo é fundamental e é uma grande tendência no mercado de saúde. É isso que eu tinha para dizer e muito obrigada pela oportunidade. Eu vejo grandes desafios para o Brasil no futuro, né, e sei que não vai ser nada fácil tomar algumas decisões sobre as nossas apostas, mas a BDI está aqui e ela está disposta a fornecer subsídios para essa tomada de decisão. Obrigada.